Bom dia, vocês estão me ouvindo? Primeiro C, estão todos me ouvindo? Ótimo. Vou aguardar só mais um pouquinho, tá? O pessoal ir entrando na aula. Pra gente iniciar. Quem já entrou, sejam todos bem-vindos. Coloca para mim o nome aí no bate-papo e a turma, tá? Para registrar a frequência, por favor. Não deixem de colocar, é importante que vocês coloquem como eu expliquei para vocês ontem. Eu vou fazer o compartilhamento de tela. Vocês me avisam se vocês estão vendo, tá? Aqui. Vocês já estão visualizando a minha tela? Sim? Ótimo. Então, vamos lá, a gente parou aí, né? Falando sobre a simetria dos números, que é a mesma coisa de seus opostos. A gente vai dar continuidade, tá? Alguém quiser fazer print da tela, pode fazer para depois passar para o caderno. Fiquem à vontade aí. Quiser que volte algum slide, só me falar que eu volto, tá bom? Então, a gente viu ontem os números inteiros, a gente viu que pertence aos inteiros, né? Os positivos, o zero e todos os negativos. Nós vimos que o oposto de um número positivo é também chamado de simétrico, né? O oposto, a mesma coisa, o oposto do negativo é o positivo, que também é chamado de oposto ou simétrico. Agora a gente vai dar continuidade, tá? Então, olha só, conjunto dos números inteiros, né? Observação. Certos subconjuntos, né, dos números naturais e inteiros são definidos por meio de desigualdades. Então, a gente vai ver aqui, eu passei isso aqui para vocês ontem, esse slide, eu acho que eu parei foi no anterior mesmo, Passou não. Foi de Só passou simetria. no da simetria. Isso mesmo. Então, vamos lá. Agora a gente vai interpretar como os exercícios eles vão trazer, tá? O que quer dizer isso daqui, ó? Como que eu vou resolver esses exemplos aqui, cada um deles? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque é importante, tá? Vocês saberem cada símbolo para poder fazer uma interpretação correta para responder corretamente, tá? Então, olha só. Nesse exemplo aqui, nós temos três conjuntos, né? O conjunto A, B e C. E para nós resolvermos ele pede algumas observações. Olha só. Conjunto A, como eu disse para vocês, todo conjunto ele tem que ser representado pela letra maiúscula. Não importa qual seja a letra. Sempre vai ser uma das letras do alfabeto, tá? Então, todas têm que estar em maiúsculo, sinal de igualdade. E o que eu tenho dentro do conjunto, eu represento pela... eu coloco, começo abrindo chave, finalizo fechando a chave. Se eu começar colocando a chave e não finalizar com a chave, fica errado, viu? Então, prestem sempre atenção nisso. Então, olha só. O conjunto A possui um número X que eu não conheço, um número que eu não conheço, que aqui está chamando de X, está dizendo, vocês lembram o que significa esse símbolo aqui? Esse Ezinho virado, parece um E virado? Pertence. Isso, pertence ao conjunto dos números naturais,
tá? Toda vez que tiver essa barra, quer dizer que é a condição desse conjunto. Quer dizer o quê? Por onde você vai iniciar ele ou onde você vai terminá-lo, tá bom? Então, olha só, o conjunto A tem uma condição. A primeira coisa que eu sei é que o número x pertence aos números naturais, né? Conjunto dos números naturais. Se pertence ao conjunto dos números naturais, então eu sei de uma coisa, que esse conjunto só tem números positivos, inteiros positivos. Não vai entrar nenhum número negativo, sim todos positivos, certo? Então, a primeira interpretação, a primeira leitura que fiz, tá? A condição está aqui, ó, depois dessa barrinha. Está dizendo que esse número x, que eu não conheço ainda, ele é menor que 4, tá? Então, pronto, agora eu sei. Sei que o conjunto A, os números são são naturais, né? Conjunto dos números naturais. E sei que esse x ele tem que ser menor que 4. A partir disso, agora eu posso, então, escrever, representar o conjunto A. Representar o conjunto A é fazer o quê? A maiúsculo, sinal de igualdade, abre chave, porque eu estou começando. Gente, isso aqui não pode ser colchete, não pode ser parêntese, é chave mesmo, tá? E aí, ó, começo pelo zero. Por que, professora, a gente começa pelo zero? Porque a condição do conjunto é que x tem que ser menor que 4. E o conjunto dos números quer dizer que todos os números antes de 4 compõem o conjunto A. Pertence ao conjunto A. E eu sei que os números dos conjuntos do conjunto natural começa com o zero. Então, eu vou começar com o menor número que ele tem, que é o zero. Então, 0,1,2,3, fecha chave. Por que eu parei no 3? Alguém prestou atenção nisso? Terminei o conjunto A no número 3. Porque o conjunto A tem que ser menor do que o número 4. Isso mesmo. Muito bem. É isso que tem que ser, justamente isso. Porque o x é todos os números menores, naturais, menores que 4, tá? Finaliza, então, o conjunto 4 aqui. Agora, vamos para o conjunto B. Sempre letra maiúscula, sinal de igualdade, abro chave. Eu sei que esse conjunto B, esse número x, que eu ainda não conheço, pertence ao conjunto dos números inteiros. Se pertence ao conjunto dos números inteiros, quais são os possíveis números para esse conjunto B, primeiro ano? Números negativos? Negativos e positivos, né? Então, a gente sabe que os números inteiros têm tanto números negativos quanto números positivos. Então, pronto, já sei que vai ter esse composto de números, negativos e positivos. Agora, vamos para a condição. Barrinha. Agora, o número x, que é o que eu estou querendo identificar, olha só a condição dele aqui, ó. O menos 3, ele é menor ou igual a x, e x é menor que 2. Então, agora eu sei aonde eu começo e sei onde eu posso terminar. Então, ó, conjunto B, B maiúsculo, é igual, abre chave. Vou começar no menos 3. Por que eu começo no menos 3? Porque o x ele é menor ou igual a menos 3. Esse sinal de igualdade aqui, ó, é muito importante. Porque por ele ter esse sinalzinho de igualdade, eu estou iniciando com o menos 3, tá? Então, ó, menos 3, vírgula, menos 2, vírgula, menos 1, vírgula, 0, vírgula, 1, fecha a chave. Por que eu fechei? Porque o x tem que ser menor que 2 também. Outra coisa parece até irrelevante, mas eu vou dizer, é que quando a gente vai representar, o menos 3 negativo, ele é menor que o menos 2, tá? Já vi aluno fazer confusão. Colocar menos 2, depois colocar menos 3, como se menos 3 fosse maior que menos 2, e não é verdade.
Nos negativos, quanto mais distante você estiver de zero, menor é esse número. Por isso, o menos 3 vem primeiro que o menos 2, que vem primeiro que o menos 1. Certo? Todo mundo já sabia disso? Ou entenderam? Compartilhem comigo aí que sim ou não. Entendi. Então, vamos lá. Também entendi. Outra coisa, conjunto tem que ser sempre um número separado do outro por vírgula, tá? Não esqueçam de colocar. Já recebi também atividade de aluno que escreveu todos os números em sequência, não errou a sequência, mas não estava organizado, separados por vírgula. Tem que colocar, não se esqueçam disso. Então, ó, conjunto C. Também eu sei que ele x pertence aos números inteiros, então eu terei números positivos e negativos também. Olha só a condição, ó. Mas a condição é que x ele é maior ou igual a menos 2. Então, vejam bem. Se o x ele é maior ou igual que menos 2, então o conjunto C tem que iniciar com qual número primeiro ano? Menos 2. Menos 2. Então, vamos lá. C maiúsculo é igual, abre chave, menos 2, vírgula, menos 1, vírgula, 0, vírgula, 1, vírgula, 3 pontinhos, fecha chave. Lembra disso aqui? O que significa 3 pontinhos? Quer dizer que continua, né? Então, ó, por que que eu parei aqui no 1? Poderia ter parado no 2? Poderia. A escolha é minha mesmo, já que o exercício não me deu a condição de onde eu tenho que terminar. Só me deu a condição de onde eu devo começar, tá? Isso quer dizer, ó, que depois do 0, depois do 1, você tem uma sequência de números positivos que pertencem a esse conjunto, tá? Perguntas? Dúvidas? Perguntas, dúvidas? Tá tranquilo? Não. Então, vamos continuar. Observação. Quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque vocês precisam entender o que cada sinal desse, cada símbolo desse quer dizer, viu? Então, ó, os conjuntos numéricos, eles podem vir acompanhados de certos símbolos, que têm a função de excluir dele determinados números. Então, presta atenção. O asterístico, ele vai excluir o 0, viu? Então, toda vez que você tiver um exercício aí que tem no número esse asterísticozinho, está excluindo o 0. O símbolo de mais exclui todos os negativos, tá? Quer dizer, então, que nesse conjunto não pode ter nenhum negativo. E o símbolo de menos vai excluir todos os positivos, quer dizer que não pode ter nenhum positivo. Então, tranquilo aí, né? Todo mundo entendeu. Então, outra observação, né? Quando a gente coloca os inteiros em ordem crescente, então a gente tem que prestar atenção naqueles conceitos de antecessor e sucessor, viu? Então, prestem atenção nisso, tá? Então, o antecessor de 8 é o 7, o sucessor do 8 é o 9. E se fosse negativo, gente? Qual é, por exemplo, o antecessor de menos 6 é quanto? 7. Isso. E o sucessor dele? Não sei, 5. Menos 5, tá? Não esqueçam disso. Então, o antecessor de menos 6 é menos 7 e o sucessor de menos 6 é menos 5, tá? Mesma coisa, o antecessor de menos 5 é menos 6 e o sucessor de menos 5 é menos 4. Não esqueçam disso, tá bom? Agora vamos entrar no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, a gente falou de irracionais, agora a gente vai falar de racionais. Tem a necessidade de operar com grandezas que não podem ser, nem sempre pode ser representado por números inteiros. Quer dizer, grandezas que não podem ser representadas por números positivos e negativos. Aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de números fracionários, tá?
Então, aqui tem um exemplo de números fracionários. Então, agora a gente vai falar desses números, que pertencem aos números racionais. Então, essas divisões, né, elas são definidas com o conceito de número racional. Quando a gente fala de número fracionário, a gente está falando de número racional. Então, olha só, todo quociente P, né, dividido por Q, da divisão de um inteiro, P, por um inteiro Q, só que esse Q tem que ser diferente de zero, é chamado de número racional. O que quer dizer isso? Toda divisão que você tem de um número inteiro dividido por outro número inteiro, em que o seu denominador é diferente de zero, a gente chama isso de número racional. Por definição, então, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q maiúscula. Quer dizer que o quê? O conjunto dos números racionais é igual a x dividido por x, que é igual ao quê? A P dividido por Q, mas olha a condição. P e Q pertencem aos números inteiros, porém, o Q, que é o seu denominador, tem que ser diferente de zero. Porque senão, anula aí, deixa de ser uma fração, então deixa de ser um número racional. Beleza? Conceito todo mundo entendeu? Sim? Vocês? Sim. Sim? Eu entendi. Ótimo. Gosto dessa turma, viu? Essa turma sempre participa. Não, se tiver dúvida, vocês me falem também, por favor, não fiquem com dúvida. Então, ó, são números racionais os seguintes números, vamos ver? 8 dividido por 2 é igual a 4, então a resposta é um número inteiro. 3 dividido por 7 já é um número fracionário, né? De termos inteiros. Como menos 3 dividido por 8, já vou ter essa resposta, menos 0,375. É um decimal exato. Decimal exato, primeiro ano, é todo número que é escrito em forma decimal, em que depois da vírgula eu tenho um número inteiro sem uma continuação de números diferentes ou números iguais, tá? Isso é decimal exato. Todo mundo entendeu? Sim, é para vocês depois passar isso para o caderno, é importante que passe. Por isso, se vocês quiserem fazer print da tela, pode me dizer que eu volto algum slide que vocês queiram, tá? Todo mundo entendeu o que é um número decimal exato? Isso. Ok. Sim, professor. Então, vamos lá. E aí, a gente tem a dízima periódica. Dízima periódica, por exemplo, ó, 5 dividido por 9 é igual a 0,555. É todo número decimal que tem uma sequência de números iguais. Isso é chamado de dízima periódica, tá? Diferente do decimal exato. A diferença está aqui. Após a vírgula, eu tenho números inteiros. A dízima é o contrário. A dízima eu tenho uma sequência de números iguais depois da vírgula, tá? Com isso, nós precisamos... Professor, por que eu preciso saber de dízima? Para que isso? É claro que a gente não usa... A gente usa, mesmo que inconsciente, né? Esses conceitos, mas são... cálculos muito utilizados na indústria farmacêutica, na engenharia, até mesmo um pedreiro usa mesmo que sem saber, sabia? Cálculos desse tipo. Os faz de cabeça, outros já por prática de construir a mesma coisa, já sabe delimitar tudo e já construir. Então, basicamente, tá muita coisa que a gente tem à nossa volta, só que a gente nem percebe. Então, ó, resumindo, conjunto dos números racionais tem todos os números inteiros, os números fracionários, os decimais exatos e as dízimas periódicas. Então, olha só, agora
nós vamos transformar, né, os decimais exatos em frações. Então, ó, um número decimal exato é sempre igual a uma fração, tá? Prestem atenção. Cujo denominador é uma potência de base 10 e expoente natural. Então, é isso aqui. Um número decimal exato é sempre igual a uma fração, cujo denominador, que é o mais importante para mim, é uma potência de base 10 e expoente natural. Vamos ver exemplo? Olha o 0,35. Então, segundo a definição, né, eu vou transformar esse decimal exato em uma fração. Então, o meu numerador é um número natural. Qual é o número natural que eu tenho aqui? O 35, meu número inteiro, né? É o meu número inteiro. E o meu denominador é a minha base 10. Então, olha só, como o denominador é uma base 10, o que eu vou contar? Os números, a quantidade de número que eu tenho após a vírgula. Quantos números eu tenho após a vírgula no 0,35, primeiro ano? 2 números. Então, essa quantidade de números que eu tenho depois da vírgula é o meu expoente da base 10, certo? Então, eu vou ter isso aqui, 35 dividido por 10 elevado ao quadrado. Então, 35, tudo isso vai ser igual a 35, o meu numerador não muda, dividido por 100, tá? Como eu estou transformando esse número decimal em uma fração, o que eu posso fazer? 35 dividido por 100 é um número grande, dá para simplificar? O que é simplificar? Eu tenho que pegar um número que divide tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu tenho que pensar em um número que eu posso dividir tanto o numerador como o denominador. E eu posso dividir pelo número 5. E aí, eu vou ter 17. 7 dividido por 20. É o menor número que eu chego dessa fração, tá? Então, eu transformei o número decimal exato, 0,35, em uma fração, tá? É isso aí. Ficou claro? Sim. Agora, olha o outro exemplo. O outro exemplo, você tem menos 1,8. E agora, vamos transformar isso daqui em uma fração. Aí vocês me perguntam, professora, mas antes da vírgula é o menos 1. Como que eu faço? Mesma coisa. Vou remover essa vírgula. Removendo essa vírgula, o que eu vou ter? Menos 18. O meu denominador eu sei que é 10. Agora, o que eu tenho que fazer? Ver quantos números eu tenho após a vírgula. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Um número só. Então, eu vou ter 10 elevado a 1, tá? Então, isso é igual a menos 18 dividido por 10 mesmo. Por que eu sei que é 10? Porque todo número elevado a expoente 1 é ele mesmo, tá bom? Vocês vão aprender isso lá na frente com potenciação. Mas isso aqui é básico do básico. Então, ó, menos 18 dividido por 10. Dá para simplificar? Simplifica por quanto? Qual o número que eu posso dividir um numerador e denominador por ele mesmo? Qual o número? Pense em um número que eu posso dividir tanto o numerador, tanto o denominador por ele. No caso que seria o 2, porque tipo, 10 dividido por 2. Isso. 5. 18 dividido por 2, 9. Isso mesmo, o 2. Então, ó, 18 menos 18 dividido por 2, menos 9. 10 dividido por 2, 5. Então, né, menos 9 sobre 5. Isso mesmo, fração simplificada. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre transformar número decimal em fração? Não? Então, vou continuar. Acabou de chegar uma mensagem aqui. Tá de boa, né, Lorena? Lorena tá falando que tá de boa aqui, que não. Então, vamos lá. Transformando agora, a gente vai falar de dízima periódica, tá? Então, olha só. Vou ver se vai dar tempo. Acho que dá. Tem
4 minutos para essa aula acabar. Eu vou pelo menos explicar, tá? Os exemplos a gente vê depois. Numa dízima periódica, a gente já viu que dízima periódica é um número decimal, só que após a vírgula eu tenho uma sequência de números iguais que se repete. Prestem atenção. A sequência de números que eu tenho após a vírgula tem que ser números iguais se repetindo. Se não for assim, não é dízima periódica, tá? Então, ó, numa dízima periódica, o grupo de algarismos que se repete é chamado de período da dízima. Então, olha esse exemplo aqui. 23,4. Depois do 4, qual é o número que está se repetindo? Infinitamente aí. 72. 72. Isso, 72. Esse número que se repete a gente chama de período da dízima. Período dessa dízima é 72, tá? Que é a sequência de números repetindo. E a fração que dá origem a esse número decimal aqui, a gente chama ele de fração geratriz. Então, a fração que dá origem a uma dízima é sua fração geratriz, ou seja, a fração que gerou essa dízima periódica, tá? É isso que quer dizer. Então, eu vou a um exemplo com vocês para a gente fechar. Acho que dá tempo. Então, como que eu faço para achar a fração que gerou a dízima? Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem uma dízima periódica de 0,42, 42, 42, infinitamente. Então, eu vou fazer alguns cálculos para descobrir essa fração. Então, a gente vai supor o seguinte. Eu sei quem é a fração que gerou essa dízima? Eu sei? Não, eu estou procurando. Então, como eu estou procurando, eu vou chamar inicialmente essa fração de x, tá? Estou procurando ela, eu não sei quem ela é. Eu sei que essa fração é igual a essa dízima periódica, então eu vou colocar igual e a dízima que eu tenho aqui do exemplo, 0,42, 42, 42, 3 pontinhos. Esse é o primeiro ponto que eu faço, tá? Primeira continha, assim, primeiro passo. Depois, gente, eu vou observar o seguinte. Quantos números após a vírgula eu tenho que estar se repetindo? Não é de 2, ó, 42, 1, 2. Depois 42 de novo, 1, 2. Depois 42 de novo, 1, 2. Então, assim, números iguais que se repetem após a vírgula não é 2 números? O 4 e o 2, que é ó, 42, 42, 42, 42. Não é? Vocês entenderam isso? Sim. Então, o que eu faço? Como eu tenho dois números iguais que se repetem após a vírgula, então eu vou multiplicar tudo por 100. Tanto o primeiro membro quanto o segundo membro. Por isso, eu vou fazer 100 vezes x. Depois da igualdade, vou fazer 100 vezes a minha dízima, tá? Então, o que eu vou fazer? 100 vezes x é igual a 100x. 100x vai ser igual 100 vezes 0,4242, nada mais é que 42,4242. Aí, o que a gente faz agora? Fiz as multiplicações, cheguei no segundo passo. Ainda não encontrei a fração, eu vou subtrair a conta 2 da conta 1. Então, eu vou subtrair membro por membro. Feito isso, eu vou ter 100x é igual a 42,42 menos x, que é igual a 0,4242. Então, gente, ó, 100x menos x é 99x. 42 menos 0 é 42. Professor, e essa sequência de número após a vírgula, o que eu faço? Não são iguais? Na subtração, eles vão se anular. Não preciso nem copiar. Então, agora fica fácil. Para descobrir a fração, vou isolar o x. 42, ó, presta atenção, 99 está multiplicando. Passa para o próximo membro, dividindo. 42 dividido por 99 também dá para simplificar. Simplificando é igual a 14 dividido por 33.
Se eu pegar 14 e dividir por 33, eu vou ter como resultado essa dízima aqui, ó. Tá? Meninos, o nosso tempo praticamente já encerrou, porque daqui 10 minutos você já tem outra aula e eu tenho que dar outra aula também. Todos vocês colocaram para mim um nome aqui no bate-papo, por favor, para pontuar a sua presença na aula. Dúvidas? Não, nenhuma não. Não? Tranquilo? Então, a gente continua, né? Depois, tá? Vocês podem mandar lá no... fotinho da tarefa do caderno, tudo, lá pelo Classroom, se vocês conseguirem postar lá. Caso contrário, vocês não conseguirem postar, eu vou mandar, pedir a Juliana para passar um e-mail meu para vocês podem estar me mandando por e-mail também, tá bom? Eu vou pedir a Juliana para postar lá no grupo de vocês. Por e-mail vocês conseguem me enviar, eu acho, não conseguem? A foto das atividades, aí eu vou pedir ela para postar lá no grupo de vocês o meu e-mail. Por lá também vocês podem tirar as dúvidas que vocês tiverem que eu vou estar respondendo, tá? Então por hoje é só nada, hoje a gente tem outra aula. A última aula nós nos encontraremos de novo com geometria, por favor, não faltem, tá? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau, meninos. Falou. Depois eu vou explicar de novo a questão da dízima, para quem ficou com dúvida, tá? Vou mostrar outro exemplo, como resolver. Fiquem com Deus, abraço, até agorinha.